Você já parou para imaginar como tudo começou? Como o mais glorioso dos anjos, revestido de luz, caiu em uma jornada de trevas e rebelião? Prepare-se para embarcar em uma história que vai além da compreensão humana. Uma história de poder, traição e queda. Lucifer, o anjo de luz, foi criado para brilhar ao lado de Deus, mas algo mudou. Um orgulho imenso, uma busca pelo trono celestial. E a batalha de todos os tempos se iniciou. Como ele, um ser de perfeição, se tornou o próprio inimigo de Deus e da humanidade. Neste conto épico, você vai descobrir como a soberba levou à destruição, como o desejo de ser mais do que tudo e todos levou à queda mais amarga de toda a criação. A jornada de Satanás não é apenas a história de um anjo caído, mas de um conflito eterno, onde a luta pelo poder, pela verdade e pela liberdade de escolha moldaram o destino de todos. Acompanhe o desenrolar dessa tragédia celestial, onde a luz foi eclipsada pela escuridão e o próprio Deus, em sua justiça, enfrentou a criação que ele mesmo fizera. O que acontece quando aquele que foi o mais belo se perde em seus próprios desejos? A história de Lucifer ainda ecoa nos corações humanos, e sua queda nos ensina algo mais profundo sobre o destino de todos nós. Não perca, pois esta história vai mudar sua visão sobre o bem, o mal e tudo o que você pensou saber sobre a batalha espiritual que ocorre desde os primeiros momentos da criação. Lúcifer, o anjo mais glorioso, era a personificação da perfeição. Criado por Deus com uma beleza incomparável e uma sabedoria sem igual, ele ocupava uma posição de honra entre os seres celestiais. Seu nome, Lúcifer, significava portador da luz, refletindo a luz pura e radiante que irradiava do próprio Criador. Ele era como o amanhecer do céu, iluminando tudo ao seu redor com sua magnificência. Ao seu lado, em grandiosidade e respeito, estavam os outros anjos, mas Lúcifer se destacava, não apenas por sua beleza, mas pela harmonia que sua presença trazia ao universo celeste. A Bíblia fala de sua criação em termos elevados e reverentes. No entanto, sua posição de prestígio não era uma mera questão de aparência. Lúcifer não era apenas belo, mas também possuía uma profundidade de sabedoria que o tornava indispensável aos planos divinos. Deus havia concedido-lhe um papel de liderança entre os anjos, um cargo de autoridade que o colocava à frente das legiões celestiais. Ele estava na presença de Deus, participando da sua glória em uma harmonia perfeita, como um reflexo da luz divina. Mas havia algo mais em Lúcifer, algo que não podia ser visto com os olhos humanos. Era uma centelha de desejo. O desejo de ser ainda mais, de ser superior, de alcançar a perfeição que não tinha limites. Ele se via como a estrela brilhante do céu, aquela que iluminava a escuridão, e em sua mente, o que poderia ser mais glorioso do que a própria fonte da luz? Em sua posição de honra, Lúcifer começou a refletir sobre seu próprio poder e beleza. Ele não se contentava em ser o mensageiro da luz. Sua ambição crescia, e com ela, uma semente traiçoeira foi plantada em seu coração. Algo começava a nascer no coração do mais belo dos anjos. Uma semente que daria frutos amargos, um desejo profundo de ser como Deus. E esse desejo foi a centelha que acendeu a rebelião. A perfeição que ele possuía já não lhe parecia suficiente. A humildade que antes tinha diante da grandeza de Deus agora parecia um peso. Lúcifer, em sua majestade, começou a se ver não como o servente da luz, mas como a luz que deveria governar. E ali, no silêncio do céu, o orgulho nasceu. E assim, de um ser de pura luz, Lúcifer começou a dar lugar a algo novo. O desejo de se igualar ao Criador. O que antes parecia uma harmonia perfeita, agora começava a se desintegrar.
Lentamente, à medida que o orgulho se instalava no coração daquele que foi feito para refletir a perfeição divina. Mas como tudo que é imperfeito, o orgulho cresce até o ponto em que não pode mais ser controlado. À medida que a semente do orgulho germinava no coração de Lúcifer, uma sombra escura começava a cobrir sua alma antes pura. O brilho celestial que antes o envolvia, agora se misturava com uma sutil desconfiança. O que antes era uma chama de gratidão e reverência ao Criador, se transformava em uma chama ardente de desejo pelo poder absoluto. Lúcifer já não queria mais ser apenas o portador da luz. Ele ansiava por ser a luz. Ele se via como o ápice da criação, não apenas em beleza, mas também em sabedoria. Pensava que sua perfeição era tão grande que merecia ser reconhecido, não apenas como um servo fiel de Deus, mas como alguém com autoridade própria, alguém que deveria governar ao lado de Deus, ou até acima dele. A ironia aqui, como uma sombra que se arrasta silenciosamente, é que quanto mais Lúcifer refletia sobre sua grandeza, mais ele se afastava da humildade que inicialmente havia sido sua força. Ele começou a questionar: se sou tão perfeito, por que devo servir? Por que não ser como Deus? Essas dúvidas cresciam em seu coração, até que ele não conseguiu mais ignorá-las. Era como uma pequena rachadura em uma obra-prima que, com o tempo, se expandiria até romper completamente. Lúcifer, antes a mais radiante das estrelas no céu, agora se via obscurecido pelo véu do orgulho. E essa sombra não era mais passageira. Ela estava tomando conta de sua essência. A beleza que o caracterizava já não parecia mais suficiente, e ele desejava alcançar um novo patamar, algo que nenhum outro ser celestial jamais ousara sonhar: ser igual ao Criador. Ao longo dos séculos, a dúvida que se espalhou em sua mente se transformou em uma insurreição silenciosa. A primeira faísca de rebelião não foi lançada com um grito estrondoso, mas com um simples pensamento: por que não eu? Esse pensamento simples cresceu, até se tornar uma obsessão que consumiu sua mente. A arrogância tomou conta de Lúcifer, e ele passou a sentir que, ao se rebelar, não estaria apenas questionando Deus, mas desafiando a ordem do universo. Ele achava que, ao tomar o trono de Deus, poderia criar algo novo, mais perfeito, mais grandioso. Seu pensamento era tão distorcido que ele não via que sua ambição estava levando-o a um abismo sem fundo. E com o tempo, Lúcifer começou a falar consigo mesmo mais frequentemente, questionando o porquê de sua posição subalterna. Ele acreditava que, com sua beleza, poder e sabedoria, merecia mais. O que antes era uma harmonia celestial, agora se tornava uma verdadeira batalha interna. A guerra não seria travada apenas no céu, mas nas profundezas de seu coração. Porém, o que ele não sabia era que o ponto de não retorno estava cada vez mais perto. O orgulho não só corrompia sua alma, mas também afetava aqueles ao seu redor. Os anjos mais próximos a ele começaram a perceber mudanças, não apenas em sua aparência, mas em sua atitude. O Lúcifer, que antes irradiava luz, agora escondia em seu olhar algo muito mais sombrio. Assim, a sombra do orgulho envolvia mais e mais Lúcifer. Sua queda já estava sendo pronunciada, e o céu, que antes era sua casa, se tornava o palco da primeira grande rebelião cósmica. E é nesse momento em que o coração de Lúcifer já está tomado pela arrogância que ele começa a aliciar outros anjos. Com o passar do tempo, o orgulho de Lúcifer se transformou em uma chama incontrolável, e sua visão se obscureceu. Ele já não via o céu como o reino perfeito e ordenado que era, mas como uma prisão que limitava sua grandiosidade. Ele acreditava que, ao tomar o trono de Deus, poderia trazer um novo reino de perfeição, onde não haveria mais limitações ou regras, onde ele seria a única autoridade, o centro de tudo.
Lúcifer sabia que sua visão era ambiciosa demais para ser realizada sozinho. Ele precisava de aliados, de anjos que compartilhassem seu desejo de ascender, de se libertar da servidão divina. Então, sutilmente começou a semear a dúvida nos corações dos outros anjos, aquele mesmo veneno que havia corroído o seu próprio coração. Começou a sussurrar em seus ouvidos, mostrando que, assim como ele, poderiam alcançar algo maior. Com palavras doces, carregadas de promessas de poder e glória, ele persuadiu muitos a se rebelarem contra Deus. Ele falou da liberdade de ser o mestre de si mesmo, de não precisar mais obedecer a um ser supremo, de não precisar mais submeter-se à ordem divina. Aos poucos, ele foi criando um exército de anjos que, antes fiéis, agora compartilhavam de seus pensamentos e desejos. Eles eram, como Lúcifer, descontentes com suas posições, e ele os alimentava com a ideia de que mereciam, mas de que podiam ser mais. A ironia de tudo isso é que, enquanto Lúcifer acreditava que estava promovendo liberdade, ele estava, na verdade, escravizando aqueles que o seguiam, pois a rebelião contra Deus não era uma revolução por liberdade, mas uma armadilha que os levava à destruição. Mas cegos pelo orgulho, os anjos que seguiam Lúcifer não viam isso. Eles estavam tão envolvidos em sua visão distorcida de grandeza que não conseguiam perceber que estavam se afastando da verdadeira luz. Lúcifer, agora com um exército crescente de anjos que o seguiam cegamente, finalmente tomou a decisão. Ele desafiaria Deus diretamente. O confronto era inevitável, mas em seu coração, Lúcifer já se via vencedor. Ele acreditava que, com sua força e com a quantidade de anjos sob seu comando, poderia destruir a ordem celestial e tomar o lugar do Criador. Foi nesse ponto que a rebelião tomou forma. Uma guerra no céu. Lúcifer e seus seguidores desafiaram o próprio Deus. O céu, antes perfeito, se transformou em um campo de batalha, onde anjos lutavam contra anjos, onde a luz se chocava contra as trevas. O som das batalhas ecoava pelas vastas esferas do céu, uma sinfonia de caos e destruição. As estrelas, que antes iluminavam o firmamento, agora se tornaram testemunhas do maior conflito celestial que o universo já havia visto. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e poder, não poderia permitir que o caos tomasse conta de sua criação. Ele sabia que a rebelião de Lúcifer não era apenas uma ameaça à ordem celestial, mas também à própria essência da criação. O mal não podia ser tolerado. O confronto seria brutal e a vitória seria clara. E assim o embate se desenhava e o destino de Lúcifer e seus seguidores estava prestes a ser selado. A luz divina contra as trevas de seu orgulho. O céu estava em guerra e, com isso, a queda do mais belo dos anjos estava prestes a acontecer. A batalha celestial alcançou um clímax avassalador. O céu, que antes refletia a harmonia da criação, agora se tornava um palco de caos absoluto. Lúcifer e seus seguidores lutavam com fúria, mas a força da luz divina, que irradiava de Deus e dos anjos fiéis, era insuperável. O brilho de Lúcifer, que antes era a mais pura expressão de beleza e perfeição, agora se apagava, eclipsado pela luz imbatível da verdade. Deus não precisou levantar uma espada ou enviar legiões de anjos. Sua presença era poder suficiente e sua ordem imutável. Os anjos que se uniram a Lúcifer, cegos pelo orgulho e pela promessa de poder, agora viam sua decisão refletida na realidade dura da batalha. Eles estavam lutando não por liberdade, mas por um ego distorcido. E isso, por si só, os tornava mais fracos. A luta não era só física, mas moral. O exército de Lúcifer estava sendo desmantelado, um a um, pela força inabalável da verdade.
O próprio Lúcifer, em meio ao furor da batalha, sentiu a fragilidade de sua posição. Ele acreditava que seu poder e inteligência o tornariam invencível. Mas a guerra contra a ordem divina mostrava-lhe o quanto sua visão estava corrompida. Ele não apenas se rebelava contra Deus, mas contra a própria essência do universo. Ele estava lutando contra a criação em si. E então, com um gesto de pura autoridade, Deus pronunciou a sentença. Não era mais possível permitir que Lúcifer e seus seguidores permanecessem no céu. Era uma questão de justiça. Não era apenas um castigo, mas uma correção necessária para manter a harmonia universal. Como se as leis divinas fossem uma estrutura cósmica inquebrantável. Lúcifer foi derrotado. A imagem do anjo caído é uma das mais poderosas e simbólicas. Aquele que antes era a estrela mais brilhante que refletia a glória de Deus, agora era arremessado para longe, rumo à escuridão. O brilho de sua luz se apagou, e a beleza que o definia foi substituída por uma presença sombria. O céu se acalmou, mas a tristeza pairava no ar. Não era uma vitória comemorada, mas uma correção dolorosa, uma perda irreparável. Lúcifer não era apenas um anjo caído. Ele era o reflexo do orgulho e da rebelião. Sua queda não representava apenas sua derrota pessoal, mas a ruptura da ordem natural do universo. A sentença de Deus foi clara. Lúcifer e seus seguidores foram banidos do céu, lançados para o abismo, longe da luz. O lugar que antes era de pura glória se tornaria o seu inferno, o reino de escuridão e tormento. O brilho de sua perfeição agora se tornava uma lembrança distante, como uma estrela apagada no firmamento. E foi assim que o mais belo dos anjos foi transformado no que agora conhecemos como Satanás. Com isso, o céu retornou à sua harmonia, mas o universo nunca mais seria o mesmo. A luta entre a luz e as trevas havia começado, e os ecos daquela batalha ainda seriam ouvidos em toda a criação. Após a queda, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, encontrou-se nas profundezas de um abismo sem fim. O abismo não era apenas um lugar físico. Ele representava sua alma corrompida, afastada da luz divina. Era um domínio de trevas impenetráveis, onde o orgulho e a vingança se entrelaçavam em sua mente. Ele estava furioso, não apenas por sua derrota, mas pelo que ele via como uma injustiça. Sentia-se traído por Deus e esse ressentimento se transformou em um desejo ardente de vingança. A desolação que o cercava não era suficiente para apagar seu desejo de reverter a ordem divina. Satanás sabia que, embora banido do céu, ainda poderia influenciar a criação. Seus seguidores, os anjos que se uniram a ele, também foram condenados a esse reino de escuridão, agora chamados de demônios. Eles estavam com ele, mas ao contrário da harmonia celestial, agora estavam presos em sua própria decadência. O que restava deles era um exército de seres imortais, sedentos por poder, vingança e destruição. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para derrubar o reino de Deus. Satanás, então, começou a arquitetar seus planos. Sua visão não era mais sobre governar o céu, mas corromper o que Deus havia criado. Se não pudesse ser o governante do reino divino, então buscaria ser o mestre do que fosse mais precioso aos olhos de Deus, a humanidade. Os humanos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, eram a chave para sua vingança. Eles eram, em sua essência, o ponto de contato entre o divino e o terreno. E Satanás sabia que, ao corromper a humanidade, ele corromperia o próprio coração da criação. O pecado, que antes era uma impossibilidade no reino celestial, tornou-se a arma de Satanás. Ele começou a semear a desobediência, a dúvida, a tentação, como um mestre da mentira. Ele passou a enganar os humanos, levando-os a se afastar de Deus, a ignorar a verdade e a se submeter à sua vontade.
Ele criou uma rede de engano tão forte que muitos humanos não conseguiam mais distinguir entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Mas a ironia estava em todo esse processo. Satanás, que um dia havia sido o ser mais belo e mais puro do céu, agora era a personificação do mal. Sua vingança não era apenas contra Deus, mas contra a própria ideia de bondade, verdade e justiça. Ele queria destruir tudo o que Deus havia criado de bom, corromper cada fragmento da criação. Ele queria transformar a beleza do universo em um caos sem sentido. Em sua jornada de vingança, Satanás começou a manipular aqueles que estavam mais próximos de Deus. No Jardim do Éden, ele apareceu disfarçado como uma serpente, uma figura astuta e enganosa. Ele falou com Eva, plantando a semente da dúvida em seu coração. Ele questionou a bondade de Deus, insinuando que ele estava tentando manter os humanos em ignorância. Será que Deus realmente disse para não comer do fruto? Ele sussurrou, como se a verdade fosse relativa, como se a desobediência fosse apenas uma escolha. Satanás sabia que uma vez que o pecado fosse introduzido no mundo, a humanidade se afastaria da verdade e cairia em sua própria decadência. E foi assim que Eva, em um momento de fraqueza, cedeu à tentação e comeu do fruto proibido. E quando ela deu a Adão, a queda foi consumada. A separação entre Deus e o homem, que antes era íntima e pura, agora se tornava uma lacuna profunda e irreparável. O pecado entrou no mundo e com ele a morte e a corrupção. Agora, o homem estava sujeito ao domínio de Satanás e as trevas haviam invadido o coração da humanidade. Mas o que Satanás não sabia era que sua vitória era apenas temporária. Enquanto ele se regozijava no pecado, algo maior estava prestes a acontecer. Apesar do domínio de Satanás, a batalha pelo coração da humanidade estava longe de ser decidida. No momento mais sombrio, quando o pecado parecia ter subjugado a criação, a promessa de Deus começou a brilhar, silenciosa, mas poderosa. Deus, que tinha criado a humanidade para ser a sua imagem e semelhança, não a abandonaria à mercê das trevas. Ele tinha um plano de redenção, uma promessa que não seria quebrada, uma esperança de restaurar o que havia sido corrompido. Através dos tempos, Deus começou a preparar o caminho para a restauração da humanidade. Ele não enviaria uma legião de anjos para destruir Satanás, nem apenas um novo exército para confrontá-lo. O plano de Deus era mais profundo, mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais simples. Ele se preparava para enviar seu filho, aquele que seria a luz verdadeira em um mundo de trevas, para derrotar o inimigo de dentro, de maneira que ninguém poderia prever. Satanás, em sua arrogância, acreditava que seu reinado de trevas duraria para sempre. Ele continuava a tentar corromper a humanidade, a criar divisão, ódio e distanciamento entre os seres humanos e Deus. Mas, mesmo nas profundezas de seu reino de desolação, o próprio ato da criação nunca foi completamente perdido. A centelha divina ainda existia na humanidade, e essa centelha um dia se tornaria um fogo de redenção. O que Satanás não sabia era que, ao tentar destruir a humanidade, ele estava, na verdade, alimentando a obra de Deus. Porque Deus sabia que o único caminho para a verdadeira liberdade da humanidade seria através de um sacrifício incomparável. E assim, através da linhagem de Adão e Eva, de Abraão, de Davi e dos profetas, Deus começaria a revelar sua promessa de redenção, uma promessa que se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu uma virgem para dar à luz seu filho. A essa Virgem Maria foi revelado o segredo da redenção. Ela daria à luz aquele que tomaria sobre si os pecados do mundo. E esse filho, que cresceria em sabedoria, graça e poder, seria a chave para desfazer a obra de Satanás.
Ele viria não como um rei para derrotar o inimigo com força, mas como um servo, humilde e obediente, disposto a fazer o que ninguém mais poderia fazer: pagar o preço do pecado. Satanás, inconsciente do plano divino, continuava sua luta, tentando destruir tudo o que estava em seu caminho. Quando soube do nascimento de Jesus, uma ameaça em potencial à sua tirania, ele se moveu rapidamente para tentar eliminar essa nova esperança. Usando o rei Herodes, que, cego pela paranoia, mandou matar todos os meninos de Belém, Satanás tentava silenciar a promessa de salvação antes que ela se manifestasse plenamente. Mas Deus, em seu poder, protegeu o menino Jesus. Ele, que uma vez foi o anjo mais radiante do céu, não sabia que seus planos estavam sendo minuciosamente frustrados pela sabedoria divina. Cada passo que ele dava, acreditando estar mais perto de sua vitória, era, na verdade, um movimento para a derrota de sua causa. O domínio das trevas estava prestes a ser desfeito. A luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, estava longe de terminar. Mas o caminho para a vitória de Deus estava sendo revelado aos poucos. Jesus cresceria e começaria seu ministério, proclamando o reino de Deus e curando os doentes, libertando os oprimidos e pregando o evangelho de amor, perdão e salvação. Satanás tentou de todas as maneiras desviar o Filho de Deus, tentando-lhe com as riquezas e os prazeres do mundo, oferecendo-lhe poder e domínio. Mas Jesus, em sua pureza e obediência, permaneceu firme. Ele sabia qual era sua missão. Ele sabia que sua luta não era contra carne e sangue, mas contra as potestades e principados, contra as trevas espirituais. Enquanto o plano de Deus se desenrolava, Satanás, cada vez mais obcecado por sua própria destruição, não via o que estava acontecendo. A verdade estava sendo revelada e o dia da derrota final dele se aproximava. A batalha pelo destino da humanidade estava prestes a se intensificar. No deserto, o silêncio era pesado. Cada grão de areia parecia contar uma história de luta. E a cada passo, Jesus sentia o peso de sua missão se intensificar. Mas ali, naquele cenário árido, onde o calor parecia queimar mais intensamente que em qualquer outro lugar, ele também sentia algo mais forte: a presença de um inimigo invisível. Era o início de um conflito profundo, uma guerra que se travaria nas profundezas do espírito, longe dos olhos humanos, mas que definiria o destino da humanidade. Não era uma batalha física, mas uma batalha pelo coração da criação. Satanás, como um caçador astuto, observava. Ele sabia que aquele homem, que caminhava em direção ao cumprimento da promessa de redenção, era a última esperança de Deus para restaurar tudo o que ele havia perdido. E como um leão à espreita, ele sabia que se conseguisse corromper o Filho de Deus, todo o plano divino ruiria. Se você é o Filho de Deus, começou Satanás, suas palavras sibilando como uma serpente, transforme essas pedras em pães. Alimente-se da sua própria força, porque se é realmente quem diz ser, não há limites para você. A tentação não vinha de um lugar de necessidade, mas de uma sedução sutil. Era o chamado do ego, uma isca lançada para testar a confiança de Jesus na promessa do Pai. A luta não era apenas pela fome física, mas pelo domínio do espírito. Satanás não queria apenas o corpo, mas a alma, o desejo de ser servido ao invés de servir. Jesus, com os olhos fixos no horizonte, não se deixou enganar. Sua resposta foi simples, mas profunda. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um golpe direto contra a lógica humana, que acredita que o mundo se sustenta apenas pelo que é visível. A verdade transcendia a matéria. Satanás não desistiu. Ele continuava a se aproximar, mais ardiloso, mais persistente. A segunda tentação foi mais audaciosa.
Ele levou Jesus até o ponto mais alto do templo e, com um sorriso frio, sugeriu: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o sustentarão, para que você não tropece em alguma pedra." A tentação agora era um desafio direto à confiança em Deus. Satanás citava as próprias Escrituras, manipulando a verdade para semear a dúvida. Ele queria que Jesus se mostrasse ao mundo de forma espetacular, usando a prova do poder divino para chamar a atenção, para ser admirado. Mas Jesus, com a calma de quem possui o domínio da verdade, retrucou: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Cada palavra de Satanás era rebatida com a espada da verdade, afiada e imutável. Mas a batalha não estava nem perto de terminar. A tentação mais forte, a mais insidiosa, ainda estava por vir. Satanás, desesperado para quebrar a determinação do filho, levou Jesus a um monte alto, onde podia ver todos os reinos da terra. "Tudo isso eu te darei", disse ele com um sorriso quase imperceptível, "se você se prostrar e me adorar." Aqui, a tentação não era apenas pela glória terrena, mas pela adoração. Satanás oferecia uma vitória sem luta, um reino sem cruz. Ele sabia que, ao submeter Jesus a essa oferta, estaria colocando diante dele o maior dilema possível: conquistar o mundo sem o custo da cruz. Mas a resposta de Jesus não poderia ser mais firme: "Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." Em um único golpe, Jesus desfez a mentira de que o poder poderia ser conquistado sem um sacrifício, sem um compromisso com a verdade e a justiça divina. E assim, com as palavras de Jesus, o inimigo foi derrotado por um momento, mas ele não se deu por vencido. Ele sabia que a batalha ainda estava longe de acabar. E enquanto ele se afastava, o deserto não parecia mais tão silencioso. Havia algo no ar, uma tensão que prenunciava a chegada de um novo tempo. O confronto estava apenas começando. Satanás recuou, mas continuou a observar, esperando o momento certo para atacar novamente. E então, ele encontrou sua chance quando os homens, movidos pela inveja e pelo medo, decidiram se voltar contra o Filho de Deus. Satanás via sua grande oportunidade. A inveja dos líderes religiosos e a traição de Judas foram suas armas para levar Jesus à cruz. Diante de julgamentos injustos e da multidão incitada, Pilatos cedeu: "Crucifica-o." No Gólgota, ferido e humilhado, Jesus carregou a cruz. Satanás sussurrava, tentando fazê-lo desistir, mas ele permaneceu firme. Ao declarar: "Está consumado", o véu do templo se rasgou e a terra tremeu. O inferno acreditava ter vencido, sem perceber que o sacrifício era, na verdade, sua maior derrota. O que viria depois? Satanás achava que tinha vencido, mas estava prestes a descobrir o verdadeiro significado do poder divino. O que Satanás não sabia era que a verdadeira vitória não estava na morte de Cristo, mas no que viria depois. Enquanto ele celebrava seu triunfo momentâneo, o plano de Deus estava apenas começando a se revelar na sua totalidade. A escuridão que dominava o mundo naquele momento estava prestes a ser confrontada pela mais radiante das luzes. No terceiro dia após a morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu. O túmulo que parecia ser o fim da jornada de Cristo se transformou no início de uma nova era. O Filho de Deus, que havia sido sepultado em uma pedra fria, ressuscitou. O véu da morte, que havia parecendo intransponível, foi rasgado de dentro para fora, e a vida novamente conquistou a morte. Maria Madalena, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus, foi à sepultura para embalsamar o corpo de seu Senhor. Mas ao chegar, encontrou a pedra que selava o túmulo removida,
e o corpo de Jesus ausente. Desesperada, ela correu para contar aos discípulos, e eles correram até o túmulo, mas assim como ela, encontraram a tumba vazia. Foi então que ela viu a figura de um homem, e ao se aproximar, ele a chamou pelo nome, Maria. Ela, reconhecendo a voz, se lançou aos seus pés, exclamando, Raboni, que significa mestre. Era Jesus, o mesmo que havia morrido, mas agora em glória e vida eterna. Ele estava vivo, não mais como um homem qualquer, mas como o vencedor sobre a morte e o pecado. A vitória final havia sido alcançada. O mundo inteiro, que esperava que a morte fosse o fim da história, agora se encontrava diante de uma nova realidade. A morte já não tinha mais a palavra final. Jesus, com sua ressurreição, derrotava o maior poder de Satanás. Ele já não podia mais prender a humanidade nas cadeias do pecado e da morte, pois aquele que vencia a morte estava agora vivo para sempre. Jesus apareceu aos seus discípulos, consolando-os e instruindo-os. Ele lhes falou do reino de Deus e lhes deu a missão de levar a boa nova a todas as nações. Mas antes de ascender ao céu, ele lhes fez uma promessa. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar com eles em todos os momentos, para guiá-los e capacitá-los a cumprir a missão que lhes fora dada. Satanás, que por tanto tempo acreditara que tinha o controle, agora viu sua maior derrota. A morte, que ele usara como a arma mais poderosa, havia sido vencida. O próprio Jesus, que ele tentou destruir, agora possuía a chave da vida eterna. O poder de Satanás se desfez, e a vitória de Cristo sobre ele foi consumada. Com a ascensão de Jesus ao céu e a promessa do Espírito Santo, o reino de Deus estava em expansão. O que antes parecia ser uma vitória para as forças das trevas, agora se transformava em uma invasão do reino da luz. Satanás, incapaz de conter o avanço da verdade e da salvação, se via diante de um futuro incerto. O que ele não sabia era que, enquanto ele lutava para impedir a propagação do Evangelho, Deus estava preparando um final definitivo para sua história. Com o tempo, a mensagem da ressurreição de Cristo se espalhou por todo o mundo, e os discípulos, empoderados pelo Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, transformando vidas e estabelecendo a Igreja de Cristo. Mas enquanto a luz do Evangelho brilhava em todos os cantos da terra, as trevas de Satanás, embora enfraquecidas, ainda estavam presentes, lutando contra o avanço do reino de Deus. O inimigo sabia que seu tempo estava se esgotando, mas ainda assim ele usou de todas as suas forças para afastar as almas do propósito divino. Criou confusão, semeou divisão e distorceu as verdades de Deus. Mas enquanto ele travava essas batalhas, um evento incomparável se aproximava: o juízo final. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, havia guardado esse momento para o fim de todas as coisas. Naquele dia, Cristo retornaria em glória, não como um humilde servo, mas como o Rei vitorioso, com autoridade sobre os vivos e os mortos. O céu e a terra passariam, mas sua palavra jamais passaria. O apóstolo João, em sua visão na ilha de Patmos, viu este evento revelado em um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o livro do Apocalipse. Ele descreveu a visão de um grande trono branco, e diante dele estavam todos os que já viveram. Os mortos, grandes e pequenos, estavam de pé diante de Deus, escreveu João. O livro da vida foi aberto, e aqueles cujos nomes não estavam registrados nele foram lançados no lago de fogo, que é a morte eterna. Satanás, o acusador, estava presente neste cenário, sabendo que o momento da sua destruição definitiva havia chegado. Ele, que antes havia se rebelado contra Deus e tentado enganar os homens, agora era o réu no tribunal de Deus.
Seu reinado de trevas estava prestes a ser desfeito e ele finalmente enfrentaria o julgamento de sua eterna condenação. Neste momento, uma grande batalha aconteceria. A batalha final entre as forças do bem e as forças do mal. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta. Diz Apocalipse 20:10. O príncipe das trevas, que havia tentado usurpar o trono de Deus, agora se via derrotado, lançado no abismo de onde jamais poderia sair. Sua história, que começou com a soberba e o orgulho, terminou com o castigo eterno. A vitória de Cristo sobre Satanás não seria apenas uma vitória simbólica, mas uma vitória real e definitiva. Naquele dia, a criação será libertada da escravidão do pecado e da morte, e todos os que se uniram a Cristo em fé e arrependimento entrarão no gozo eterno de seu reino. O reino de Deus, que foi inaugurado na ressurreição de Cristo, será consumado na volta do Senhor. Com Satanás finalmente derrotado e lançado no abismo, o reino de Deus se estenderá para todo o universo. A paz, a justiça e a glória de Deus preencherão todas as coisas, e a criação será restaurada ao seu propósito original. No fim, o que parecia ser a vitória das trevas se revelou como o meio pelo qual a luz triunfaria, e a salvação de Deus seria plenamente revelada para toda a humanidade. Após o juízo final e a derrota de Satanás, a criação experimentará a restauração total. Aquilo que foi corrompido pelo pecado será renovado, e o reino de Deus será instaurado de maneira completa. A visão que João teve da Nova Jerusalém é um prenúncio da grandiosidade e da beleza do que está por vir. Um lugar onde Deus habitará com seu povo, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. No Apocalipse 21, João descreve essa Nova Jerusalém como uma cidade gloriosa, cujas ruas são de ouro puro e cujos muros são feitos de pedras preciosas. O brilho de Deus será a luz da cidade, e não haverá mais necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus será suficiente para iluminar tudo. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, escreve João. Não haverá mais lamento, nem angústia, nem pranto. As feridas do passado serão completamente curadas, e o sofrimento humano será uma memória distante. A dor que Satanás causou por toda a história da humanidade será apagada pela presença de Deus. O que antes parecia ser o fim, agora se tornará a eternidade gloriosa da união entre Deus e o homem. Aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor durante a sua vida na terra entrarão na cidade celestial e serão herdeiros de um reino que nunca passará. Não haverá mais divisões, mais injustiças, mais guerras ou qualquer coisa que se oponha à vontade perfeita de Deus. Tudo será redimido. Jesus, o Cordeiro de Deus, será o centro de adoração, e os salvos viverão para sempre na sua presença. A visão de Cristo será para os fiéis a alegria eterna, um consolo sem fim, um repouso perpétuo no Senhor. Eles se regozijarão na sua bondade, na sua sabedoria e no seu amor incomparável. Os santos, aqueles que venceram o mal com o poder do Evangelho e a graça de Deus, reinarão com Cristo. A tarefa de governar, agora restaurada e sem as corrupções da humanidade, será uma fonte de satisfação e paz. Não mais haverá aqueles que causam sofrimento ou destruição, pois o maligno será completamente removido da criação. Enquanto isso, no abismo, Satanás e seus seguidores estarão no castigo eterno, separando-se para sempre de Deus. O juízo que começou com sua expulsão do céu será finalmente consumado, e sua tentativa de destruir a criação será vista por todos como um capítulo tragicamente concluído.
A história que começou com a rebelião de um anjo, com a traição e a queda, terá seu último ato na glória de Deus. O mal será extirpado e a bondade e justiça de Deus brilharão para sempre, além dos limites do tempo e do espaço. Com o novo céu e a nova terra, onde Deus será tudo em todos, o mistério do mal será finalmente resolvido. O sofrimento humano será um eco distante e a alegria da salvação e da restauração será uma realidade eterna. A criação, agora, redimida e renovada, refletirá a glória do Criador, e a humanidade, em comunhão perfeita com Ele, viverá na verdadeira liberdade que Cristo conquistou na cruz.